Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Estou só a consertar o micro, não se chateiem, estou a consertar o micro. Conta para mim, isso. Ora bem, hoje, como podem ter visto pelo título, vamos falar sobre um G63, mais um AMG. Aliás, mais um G63, já não é o primeiro, já não é o segundo, já não é o terceiro, e cheira-me, contou-me um passarinho, que não vai ser o último. Desta vez foi um G63 Edition 55. O que é o Edition 55? É uma edição especial que a Mercedes AMG fez para celebrar os 55 anos da AMG e fizeram 55 cópias a nível mundial, ou pelo menos é o que dizem, e eu tive a oportunidade de fotografar um, portanto é um de 55, digamos que é um dos carros talvez mais raros que eu já fotografei. Isso não interessa nada aqui para a fotografia, bem não. Vou deixar de ser gabarolas, Pedro, e vamos passar à ação. Portanto, vou-vos mostrar aqui sensivelmente 10 fotos. O que as pessoas dizem sensivelmente? São 10 fotos que eu vos vou mostrar mesmo e vou passar aqui porque é que tirei cada uma, porque é que editei assim, blá blá blá. Se vocês já viram mais vídeos meus, já sabem porquê e como é que eu faço estas coisas. Portanto, se não viram mais vídeos meus, come on, man, são à borda. Toca a ver, man. Come on. Come on. Passando aqui à primeira foto. Ora bem, é uma foto logo establishing, não é? É de detalhe, mas é establishing. Esta foto indica logo o carro que é, ou melhor, indica logo a edição que é, não fala nada sobre o carro, só diz que é um AMG 55. Portanto, é um establishing shot, digamos assim, e por isso é que eu escolhi para a primeira fotografia. Passa logo aqui aquela envolvência de, ok, para quem perceber de carros, obviamente, ok, estamos aqui perante um AMG, que só por si já é um carro especial, não é? E ainda por cima diz ali 55. 55 então é uma edição super XPTO. E temos aqui uns highlights vermelhos, não fui eu que fiz em pós-produção. O carro, como tem aquelas luzes de ambiente interiores, estavam configuradas para o vermelho. Assumo que, como os outros carros todos, se possa trocar. Não experimentei, mas até gostei do efeito. Portanto, gostei dos glows para mostrar aqui os detalhes do volante. E é por isso que eu tirei esta foto. Establishing shot, mostrar logo o que é e passar aqui alguns detalhes. Passando à próxima foto, então temos o carro, não é o vermelho, é o preto. Em toda a sua glória. Esta foto foi editada para ficar muito clarinha, ou pelo menos o set não tem nada a ver com esta foto. Esta foto é mesmo, digamos, única aqui neste set. Vocês já vão ver porque é que eu estou a falar isto. Mas esta foto, aliás, vou voltar aqui um bocadinho atrás e vou explicar porque é que estas fotos são assim. Estes carros, como são carros para entregar a cliente, ou não estão matriculados quando eu os fotografo, ou estão matriculados, mas não se pode pôr quilómetros no carro, ou seja, não é um carro test drive, não é um carro de imprensa, não é um carro que eu possa pegar, levar para a rua, levar para um sítio bonito e fotografar. Tem que ser fotografado dentro do stand. Portanto, isso limita bastante o background que eu posso ter neste tipo de carros, não invalida que se tirem umas fotos brutais. Não são as melhores fotos do mundo, mas fazem o serviço que é o stand promover os carros que vende, e neste caso um de 55 é bastante raro. Portanto, continuando, esta foto foi editada para ficar mesmo clarinha, ou seja, o carro ficar visível, digamos assim. Basicamente, como estava um bocadinho a contraluz, mais ou menos, foi editada para que o carro sobressaísse bastante, porque o carro é preto e um preto super brilhante é muito, muito complicado, ou foi muito complicado de tirar fotografias e editá-las. Tirar porque se tirarem a fotografia em ângulo reto, vocês aparecem. Tirem a fotografia em ângulo que outras pessoas apareçam, as outras pessoas aparecem. Se não aparece o pessoal que está no escritório, se não aparece o pessoal que está no... Estão a perceber a ideia? Preto gloss é um pincel para fotografar para não aparecer ninguém, ou depois tem que editar essas porras todas, não é? Aqui o que é que foi feito em edição? Ora bem, foram puxados os highlights, não é? Para ficar assim mais clara. Foram puxados os shadows deste lado do sujeito, ou seja, para o carro ficar a ver-se. As jantes são sempre puxadas nas minhas fotografias. Eu gosto sempre, não puxo muito, mas gosto sempre de dar um pop, não é? De dar ali um toquezinho, só para ficarem mais pop, whatever.
E depois, neste carro especialmente, além dos Dodge and Burns, essas coisas mais standard, digamos assim, na fotografia automóvel, o que é que foi feito neste carro particularmente? Para quem não sabe, esta edição especial tem aquele vinil, aquela lista que está ali, que tem o símbolo da AMG, assim meio distorcido. AMG, porquê? Porquê? Torcido. Porquê? Porquê? Podiam ter escrito AMG, não era? Ficava bonito, mas não. E então a única coisa que foi feito é puxar essa lista para cima, luminosidade para cima nessa lista. Porquê? Porque ela fica meio perdida nas fotografias. Não no carro ela nota-se bem, mas nas fotografias, como o olho tende a fugir para outras coisas, ela fica ali meio perdida. Portanto, foi isso que foi feito nesta fotografia. E moving on, aqui começamos nas fotografias mais dark. E porquê é que eu quis fazer um set dark com este carro? Este carro, ao vivo, tem uma presença muito, vou-lhe chamar, ameaçadora. Tem uma presença ameaçadora, além de que quando se liga, para quem não conhece, faz um barulho, vou-lhe chamar agressivo, para não te chamar outra coisa. Ou seja, é um carro que em toda a sua envolvência e depois só tem highlights a vermelho, o carro está muito bem especificado. Só tem highlights a vermelho, é um carro preto e vermelho. Isso para mim era logo, ok, não sei se foi de propósito para o Halloween, mas bolas, não é? E então eu quis fazer um set aqui meio maléfico, digamos assim, e por isso é que estão todas as fotos bastante dark. Esta é mais uma foto bastante dark, ok, vê-se ali a rua, os carros que estavam no exterior, digamos assim. Eu ainda tentei tapar com esta planta. Com a planta ganhei aqui duas coisas. Um elemento em foreground que eu gosto sempre de ter sempre que possível, e ainda tapei ali muito entre aspas, não me levem mal o pessoal da Mercedes, mas do lixo exterior, lixo em termos fotográficos, claro, exterior que podia distrair um bocadinho aqui do G63, portanto, 2 wins com a planta, vitória. Edição, a mesma coisa, puxar pelas jantes, puxar ali pela lista, que são as duas coisas mais importantes. Os vermelhos não super saturados, mas bastante saturados, para puxar o olho, porque temos os travões a vermelho, não é? E depois temos as luzes traseiras a vermelho. Puxar entre aspas pelos vermelhos. Outra coisa que eu fiz foi limpar os pneus. Os pneus estavam não é sujos, mas estavam castanhos, não é? No rasto, e eu tive que limpá-los. Como é que se limpa? Pinta-se com um brush, ou agora já dá para pintar com o Object, brutal, o Lightroom cada vez facilita mais o trabalho. Tiram a saturação toda e depois brincam com a exposição para o negativo, obviamente, até ficar no ponto que vocês acham que não é estúpido, não é absurdo, parece real, fica nesse ponto, está feito. Aqui foi um bocadinho a mesma coisa, com a particularidade de baixar outra vez os blacks e depois remover algumas coisinhas que estavam ali atrás, tipo sinais de central de incêndio, essas coisas que distraem o olho. Tem que lá estar, obviamente, mas distraem o olho e eu não queria que isso acontecesse. Portanto, próxima foto. Ora bem, aqui temos um com as portas abertas. Aqui foi mesmo só para mostrar as portas abertas. Não, e para se ver que o interior tinha sido também especificado em vermelho. Brutal. É um carro super ameaçador. Mais uma vez, vê-se aqui na traseira, só se vê ali 2 U's, entre aspas, deitados, que são as luzes. Até os símbolos que dizem AMG e G63 atrás, um de cada lado, estavam especificados a preto, portanto não se vêem. Foi muito, muito difícil de os fotografar. Tive que trazer uma luz manual para os fotografar. Não foi nesta fotografia, obviamente. Portanto, pronto. E depois, como estavam lá mais carros, entre aspas, para serem entregues, esta parte eu acho que é a parte das entregas da Mercedes, e não só, mas a parte das entregas, este carro, resolvi pôr aqui um carro à frente que por acaso era outro AMG, era um AMG GT 4-door, o grandalhão. Portanto, nesta foto estão 2 AMGs brutais. E pronto, mais uma vez, puxar pelas jantes. Não puxei pelo interior. Há gente que o faria nesta foto e eu percebia, eu não o fiz, porque quando comecei a experimentar achei que ficava muito fake e então optei por não o fazer. Acho que passa bem. Tenho outras fotos de interior, portanto aqui optei por ter uma foto que mostra o carro de portas abertas e não uma foto que mostra o interior em detalhe. Próxima foto.
Aqui temos uma das minhas fotos preferidas. Basicamente esta foto foi editada da mesma forma que todos. Esta foto, a ideia foi ficar o mais escura possível. Portanto, blacks, tirar a força toda, tirar ou puxá-los para o escuro, pôr aqui um radial filter a esconder tudo o que não é carro, basicamente a escurecer, melhor dizendo, tudo o que não é carro. Para ser perfeita esta foto, para mim, era só tirar dali aquela janela à esquerda e aquela mesa à direita. Não posso fazer isso no stand, portanto jogo com o que há e a foto ficava mesmo fixe. É um ângulo brutal deste carro. Dá para ler ali o G63 porque era de onde estava a entrar a luz. Ainda meti um glowzinho nas luzes porque quando eu estou a fotografar deixo só os mínimos ligados e os mínimos não emanam grande luz, só se ligam basicamente. E então optei por pôr um glowzinho, quase não se vê, mas está lá e faz uma grande diferença se vissem o before and after. Próxima foto é quase igual, mas é uma foto ao alto. Aqui optei por não esconder tantos elementos. Na outra tirei as luzes de cima, não tem bolas como aqui esta tem, não é? E ainda escondi um bocadinho mais ali a mesa de atender o pessoal, não é? Atender os clientes. Mas a foto é editada da mesma forma, puxar pela stripe, puxar um bocadinho pelas jantes, é só um toquezinho, não é preciso muito, especialmente nestas jantes. Há jantes que às vezes precisam um bocadinho mais, estas não precisam muito, são gloss. Não é gloss, é tipo um mate com gloss, é um bocadinho estranho. Mas eu digo gloss no sentido de elas refletem bastante a luz, portanto não foi preciso grande coisa. Limpar os pneus aqui foi sim preciso e deu bastante trabalho para ficar perfeito. E pronto, não tenho assim mais grande coisa aqui a adicionar nesta foto. Também gosto imenso de como ficou tão escura, apesar de coisa e tal. Próxima foto. E é uma foto que, lá está, quem já viu vídeos meus sabe que é praticamente obrigatória, que é a foto de capô e jante da frente. Faço sempre, é um ângulo que eu gosto bastante, acho que fica muito interessante. As pessoas conseguem ver o peso, digamos assim, não é o peso físico, mas é a estrutura do carro, e eu acho que é muito importante. Vêm também os detalhes da jante e dos travões. Normalmente as jantes são bastante abertas, tirando agora estas jantes que há para aí aero dos carros elétricos, mas as jantes por norma são muito abertas e ainda dá para ter uma ideia da presença, digamos assim, do carro. Portanto, faço quase 99,9% das vezes faço uma foto igual a esta ou muito similar. Portanto, pronto. Aqui o que é que eu fiz diferente? Como o carro é escuro, eu ainda puxei mais o olho para a jante. A jante está relativamente bastante mais clara que o carro e eu ainda fiz isso em edição. Ou seja, aumentei um bocadinho essa diferença porque eu acho que é assim que esta foto diz. Próxima foto, aqui é uma foto da parte traseira. Este carro, ou este Jeep, eu estou sempre a dizer este carro, mas este automóvel. Este carro tem uma particularidade, vocês já repararam obviamente, que é o carro é super quadrado. Isso tem uma desvantagem aerodinâmica e tudo mais. Tem uma vantagem em fotografia, encaixa-se sempre super bem com a regra das linhas direitas, digamos assim, não é? Portanto, eu aqui basicamente o que fiz foi usar a linha de um quarto, mais ou menos, para alinhar ali o final do carro. E eu acho que fica brutal, fica muito giro ver-se a luz através da jante, não é? Nos travões de trás são mais pequenos um pouco e vê-se ali a luz a entrar, vêem-se reflexos lá de fora e eu acho que ficou muito giro a foto. Dá para ver aqui o detalhe traseiro deste carro e como faz a curva e tudo mais. Eu gosto imenso desta fotografia e depois estas jantes são qualquer coisa do outro mundo, portanto ajuda. Próxima foto. Aqui estamos a entrar nos detalhes mais car geeks e aqui foi uma foto que eu tinha a minha luz na mão. Como podem ver, estão aqui os componentes todos do motor e tal, isso para os nerds dos carros, brutal, não sei o quê. Para os nerds da fotografia, o que podem reparar é que alguns têm reflexos roxos e isso foi uma escolha minha. Tentei azul, não gostei muito, tentei vermelho, também não gostei muito e andei ali pelo roxo e então achei que ficava porreiro, em vez de iluminar só, dar ali uma cor diferente, digamos assim, e acho que destaca muito bem os componentes, fica ali um toque de roxo que também não é assim nada demais. Na edição eu podia ter tirado o purple por completo e ficava branco, ou seja, iluminava de branco, mas optei por manter aqui o roxo porque eu acho que fica mesmo porreiro. Vê-se ali uma plaquinha que
já lá vamos. E vê-se aqui o V8 em toda a sua glória, super dark, com os componentes a mostrar para quem perceba de mecânica sabe o que são, para quem perceba de fotografia é uma fotografia dark, para quem não perceba de nenhum dos dois, está aqui uma imagem bonita. Última foto, então temos aqui Handcrafted by David Hoffman. Não sei o que é Hoffman. Eu vou-te chamar Hoffman. David Hoffman, és uma máquina e fizeste o motor à mão deste G55 que eu por acaso andei 20 metros para o virar. Fiz ali tipo uma manobrazinha dentro do stand e ele trabalha, que é uma maravilha. Portanto, David Hoffman, és uma máquina, obrigado pelo teu trabalho e obrigado ao cliente por ter comprado o carro, senão eu não tinha posto as mãos. E pronto, estamos conversados, já vamos com um vídeo um bocadinho longo, portanto vamos terminar aqui, já chega de conversa. Já sabem, para ver o trabalho todo e outros trabalhos vão a pedrotomás.pt. Não se esqueçam de passar pelo meu Patreon novo, estão lá as fotos todas em alta resolução, se as quiserem sacar. Se quiserem fazer pósteres, se quiserem fazer o que vocês quiserem com elas, sacam, são vossas, portanto, usem-nas como quiserem. Estão lá behind the scenes, estão lá montes de coisas extra que eu às vezes gravo, mas não tenho tempo para usar aqui nestes vídeos e já assim é o que é. Portanto, passem no meu Patreon, deixo o link abaixo também e obrigado por terem visto mais um vídeo. Até à próxima. E hoje acabamos o vídeo com sons de V8.